noite, tudo bem com vocês? Vou aproveitar para chamar o pessoal para assistir, enquanto que o meu convidado não entra. Hoje temos mais uma live que ele já está a postos, né? E estou muito feliz com a participação do Rui aqui conosco e dando continuidade nas lives e nas nossas conversas, nossos bate-papos. Não vamos perder muito tempo, já vamos chamar o Rui aqui, porque tem muito para conversar, como eu sempre falo. Sempre falo, né? Hoje nossa audiência vai bombar. Esperar aqui, vamos ver. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, boa tarde, não sei, depende de cada pessoa. É verdade. Tá bastante frio. Sim, tá. Aqui tá mais frio ainda. Agora eu falo que começou a lambança de Caxias, né? E aí nem chove e nem limpa. E aí tá muito frio, tá marcando acho que 8, 9 graus. Para quem não é Uau. acostumado, né? Eu não me acostumo nunca. Eu não consigo me acostumar nunca, né? Mas também, Mas a vantagem é que tem até gente que gosta muito, né, dessa temperatura bem baixa. eu não sei se o pessoal gosta, se eles gostam da propaganda que fazem do frio, porque. Mas aí, gostos, cores e amores não se discute. Ficar um dia ou dois passeando, eu também gosto, mas ficar todo dia acordando com essa temperatura, né, acordando, fazendo tudo que tem, não sei se é muito o que eu penso, o que eu gosto, mas, né? Viva a diversidade, né? Já estamos num lugar que é para falar, Viva a que é para diversidade. falar disso também. Eu também muito feliz com a tua participação, que você está aqui comigo, vai contribuir muito para o meu canal, que tirou um tempinho na tua agenda. Até já deixa eu brincar com vocês. Hoje eu fui relembrar, sabia que ele não tinha esquecido, mas eu pensei, sumiu, tomou dor de ouro e não quer falar comigo. Não, menor possibilidade. Não, isso é mais para mim do que para quem está sendo convidado. Eu sempre faço esse momento de manhã cedo, de manhã, né? E, e aí eu queria, para a gente começar já a conversar um pouquinho, fazer a primeira parte, que é a descrição, né? Que eu sempre faço com todo mundo, e cada um se descreve dentro do que consegue, dentro do que sabe e tem experiência. Começa eu ou você? Decide. Tá, então Comigo você. vou começar, porque você acha que não tem esse problema, mas algumas pessoas têm medo, na verdade, não é nem dificuldade, é medo, porque eu vejo que por não ter convívio, não falar no dia a dia, as pessoas têm medo de o que é se descrever, né? Eu também não sou especialista, mas a gente vai aprender. Eu sou branca, como eu brinco, extremamente branca, quase albina, né? Umas sardinhas, ruiva, cabelo ondulado. Hoje ele também tá meio, né, por causa da chuva. Tô de casaco preto e uma básica lilás. E tô com um brinco e atrás de mim é o meu espaço, que ele é multicolorido, que nem a dona. E aí, se for falar todas as cores, a gente vai ficar um tempão aqui. E nem eu sei descrever tudo. Agora você. Bom, eu sou um Travou? Ah, negro. não. Voltou. Uso, no momento, eu estou usando um óculos que tem aros escuros. Tenho na cabeça
um boné nigeriano, né, Uhum. que me ajuda muito aqui nesse período de frio, né? Estou também em função do frio com uma barba. A minha barba, em função da minha idade, que são 57 anos, ela já está branca, na maioria branca. Uso um casaco preto e estou em frente a uma parede vermelha, uma parede bem vermelha, né? E, e isso faz parte da minha autodescrição também, dizer como é que foi que eu conheci a Roberta. Eu conheci a Roberta fazendo uma audição para a Companhia de Dança de Caxias, né? Uhum. Ela pegou lá aquele prédio completamente contrário às possibilidades de acesso, né? No último andar, né? E lá chega a Roberta e faz um improviso lindo, uma coisa assim. E aí um dia a gente falou, eu falei assim, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa contigo. Uhum. Essa live é parte de alguma coisa que a gente está fazendo, né, Roberto? Sim, e eu estou adorando, porque eu nunca pensei de estar conversando com você, porque, como diz a Rita, nossa colega, a gente ouve muito do Rui, menos ele se apresentando e falando, né? Então a gente tenha, eu pelo menos tenho aquela, né? Eu não tenho ideia, porque eu não sou assim de me deslumbrar com as pessoas, mas todo mundo fala de todo o teu trabalho e fica assim. Aí quando eu cheguei lá na audição e vi que era você, eu também tremi um pouquinho na voz. Mas, né, eu penso que é troca de experiências, né? E aí, para a gente começar e para você falar um pouquinho, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Quem que é o Rui? Todo mundo fala, todo mundo se apresenta, mas quem que é o Rui? O que faz da vida? Certo. Bom, Rui Moreira dos Santos, eu acho importante dizer isso, porque aí eu já vou apresentando os mais velhos, aqueles que me trouxeram até aqui, Sim. né? O sobrenome dos mais velhos. E o sobrenome que também acompanha os mais novos, que são os meus filhos. Eu tenho Uhum. 3 filhos e uma neta. A idade, eles já têm, a mais velha tem 29 anos. Uma delas é minha partner, a do meio é minha partner, que dança às vezes comigo, e também é circense, não é? Eu sou o mais novo filósofo. E eu nasci em São Paulo capital, né? Fiz toda a minha meu início de carreira e meu início artístico em São Paulo, quando eu entrei na escola de dança, e dessa mesma escola de dança eu fui para a Escola Municipal de Bailados, que tinha como mestre um mineiro, que era o Klaus Viana, né? E o professor Klaus foi também quem me deu força e vontade de continuar dançando. Da Escola Municipal de Bailados, eu fui para a Companhia de Dança Cisne Negro, e depois da Companhia de Dança Cisne Negro, eu tinha 19 anos, eu fui me aventurar a ir para Minas Gerais. E fui para Minas Gerais, onde passei 35 anos da minha vida é, envolvido entre grupo corpo, entre formação de família, entre criação de uma companhia própria, né, que eu criei em 1992, chamada Será Que. Depois fiz uma outra, trabalhei muito com iniciação artística, não é? Trabalhando com sensibilização artística no campo da educação, trabalhei com educadores nesse campo da sensibilização, trabalhei ao mesmo tempo
questões ligadas à população negra, né, no contexto mineiro, né? Fiz algumas pesquisas de campo sobre os festejos afro-mineiros, enfim. Minas foi um lugar onde eu desenvolvi todo um pensamento e esse pensamento se espalhou pelo mundo. E eu também, através de Minas, conheci boa parte do mundo, dançando no Grupo Corpo, que viajava muito regularmente para vários países da Europa, América do Norte, né? E nesse meio tempo eu fui conhecendo pessoas, fui me correspondendo com pessoas. Quando eu saí do Grupo Corpo, no ano 2000, eu continuei com meus projetos da Companhia Seraque e acabei conhecendo mais lugares. Aí eu fui para a Ásia, África e, ao mesmo tempo, muitas partes do Brasil, muitos lugares do Brasil, né? E sempre através da dança. E, através da dança, eu acabei vindo parar em Porto Alegre. Né? Através da dança, meio atravessado. Né? Eu né? conheci uma pessoa no universo da dança e no universo das discussões políticas, das articulações em prol da profissão, da arte do dançar, e nós acabamos, anos depois que nos conhecemos, acabamos nos encontrando, e hoje eu sou casado com uma gaúcha, uma fortíssima gaúcha, né, Marise, e moro em Porto Alegre. Né? E aí a história continua, uma vez que eu sou uma pessoa inquieta, né? Eu estou fazendo ali a licenciatura em dança na URGS, tenho também a atividade da Rui Moreira, Companhia de Danças, enfim. Isso é o meu profissional. Né? E a pessoa que está à frente desse profissional é alguém que tem uma relação muito curiosa com a vida, né? Que tem uma relação muito curiosa para com o outro, para com as histórias do outro. Né? Eu aprendo muito com essa minha curiosidade. Com certeza. Outro local que você esteve também foi o Teatro Guaíra, né? Eu tô pedindo porque esse foi outro lugar que eu me aventurei louca em fazer uma audição. Eu saí daqui de Caxias para um concurso e aí fui para lá e foi muito interessante a experiência, mas aí chegamos numa questão bem particular que eu vejo talvez de alguns concursos e talvez que a gente já pode começar conversando por aí um pouquinho também, porque eles colocaram que tinha vaga para PCDs por causa da lei de cotas, né? E aí eles chegam lá e chega lá, eles querem que eu faça a louca que se inscreve e quer que eu faça tudo como se não tivesse a deficiência. Aí eu disse para a banca, não me importo de não passar para a próxima etapa. O que eu questiono é como que eu vou fazer, ou talvez eu tenha que descobrir, uma coisa que eu não estou fazendo por causa da deficiência, e não é porque eu não queira fazer tudo que é exigido, né? Essa é uma característica que a gente tem nessa sociedade que é tão míope, né? Não Sim. consegue enxergar tanta coisa, né? Existem muitas invisibilidades. E muitas vezes os grupos que são invisíveis trabalham, conseguem, através de muito trabalho, conquistar direitos, né? Mas a sociedade não se prepara para acolher os direitos desses grupos. Sim. Esse é o caso. Esse caso seu é um caso típico. Eu estive no Guaíra realmente coreografando. Né? Coreografei como eu coreografo para diversos elencos.
E, e essa relação que você fala é muito importante mesmo, porque eu tenho sido, ao longo dessa minha trajetória, eu dirigi festivais de dança, dirigi festivais múltiplos de arte, essa coisa toda. E uma das falas minhas, que é muito recorrente, é a relação de que uma ação pública ela tem que dar acesso a todas as camadas da sociedade. Né? Só que a gente tem que enxergar as camadas da sociedade. Sim. Só que tem que enxergar. E se nós não fazemos esse esforço, não é? Realmente a gente vai continuar sendo muito parcial. Não é? Por exemplo, eu hoje estou curador do Festival de Dança de Joinville. Né? E o Festival de Dança tem, como você mesma citou, acesso, você pode levar o seu trabalho, mas até o ano que passou, minto, até a edição passada, nós estávamos, veio essa questão muito forte. Tá, então como receber os diversos corpos? Como receber, porque não é só uma questão de como receber, é como preparar o ambiente, como preparar a própria relação de recepção do ambiente. Não é? E aí nós vamos perceber que nós estamos em um universo completamente míope, que não tem capacidade de entender. E tem um erro que eu acho social terrível, que é o seguinte: vamos ver, se aparecer um, a gente dá um jeito. Não é assim. Não é assim. Né? Eu estava conversando em Paracuru com o professor Flávio Sampaio, né, lá da Escola de Dança de Paracuru, no Ceará. E nós estávamos falando das escolas públicas. Né? E essa questão. Mas é porque não nos procuram, as pessoas com deficiência não nos procuram. Eu falo, tá, mas que tipo de acesso, não é? Que tipo de propaganda, que tipo de publicidade ou que tipo de apelo que é oferecido pela escola para que a pessoa saia da casa dela sabendo que ela vai ter mais um sim e não mais um não. Sim. Né? Ou mais uma grande dificuldade. Né? Eu sou muito partícipe da ideia de que nós devemos preparar o mundo para viver a diversidade de corpos que o mundo tem. Né? Sim. E isso é básico. Isso é básico. Né? E outra, né? Vamos combinar. Eu também eu sou uma pessoa com também algumas deficiências, né? Adquiridas pelo tempo. Sim. Né? Ou outras que eu desconsiderei ao longo de toda a minha trajetória. Não é? Então, como? Para mim é sempre um nó muito grande. Como nos prepararmos para lidar com essa diversidade, que é presente, que não é eventual, é presente, ela está aí todos os dias e nós somos, inclusive, cada um de nós temos uma forma de lidar com essa deficiência e pessoal mesmo. Né? Isso eu acho uma dificuldade, inclusive. Né? Tenho visto algumas iniciativas, mas pequenas, né, Roberta? Uma das iniciativas que eu fiquei positivamente admirada foi com a Articula, que foi assim, porque também a gente começou a se aproximar mais, tudo, né? Pelo menos pelo que eu tenho visto, de trazer essa diversidade como uma forma natural. Porque a diversidade não é só a deficiência, né? É tudo que engloba. Né? E pensamentos e tudo mais, mas isso sendo de algo natural mesmo, sabe?
porque em muitos ambientes que eu participo, e aí as pessoas me dizem que eu sou resistente, eu digo que eu sou metida mesmo, eu não sinto essa sinceridade, sabe? Então, como que tu vai fazer acontecer tudo isso se tu não tem esse ambiente acolhedor, esse ambiente que quer fazer acontecer, né? Porque como eu sempre comento, assim, o problema não é tu não saber e tu não ter passado, o problema é tu não querer, né? Para ir adiante ou modificar algo, melhorar algo que precisa, né? É, é bem legal. Essa Articula Dança RS, né? Essa associação recém-criada, ela se institucionalizou a partir de um grupo de articulação do WhatsApp, que se vê dentro desse, como é que eu vou dizer, desse desafio contemporâneo, né? Uhum. Desse desafio contemporâneo. A gente pode, quando fala em dança, a gente pode falar de algumas danças que estão guardadas ali em determinadas caixinhas, né? Mas, quando nós falamos em dança, nós falamos de algo que tem uma dimensão é, transformadora e altamente infinita. Não é? Uhum. Ela é uma expressão que, exato por isso, ela é feita e ela é praticada pela diversidade, por esses diversos corpos, cada qual no seu contexto e cada qual da sua forma. Né? Então, essa associação, ela busca, no seu estatuto, não é? Falar e criar coordenadorias onde a gente possa estruturar estratégias de ampliar a visão e abordar os temas de maneira todos os temas esses que são em sua diversidade, em sua pluralidade, já temas que têm uma dificuldade. Não é? É verdade que, se a gente pegar desde o mais superficial, que é a sobrevivência, entre aspas, olha só, o que é que eu chamo disso? Né? Eu Sim. vou falar da profundidade, da possibilidade de se estar agindo e atuando como profissional de dança, como trabalhador de dança. Né? E dentro dos diversos locais onde a dança é colocada. Então, realmente, o Articula tem essa missão, e quando eu falo missão, porque é algo que está no trabalho ali, né? É constante, né? É Sim. algo que a gente tem que desenvolver constante, né? Mas é interessante porque nós vamos ver, e volto a dizer, como desafio da contemporaneidade, nós estamos sendo cada vez mais desafiados, né, para lidar com esse aspecto maior de tudo que a gente faz. Nada é pequeno. Me parece que a globalização e a forma enorme como a internet entra na vida da gente não tem mais como dizer que não sabe de determinadas coisas. E, consequentemente, tem que lidar com essas coisas. Né? Tem que aprender, tem que evoluir como ser humano, né? Uhum. Para a gente poder fazer bem aquilo que nós temos para fazer. Com certeza. E também aqui já pega essa questão, né? Que a gente acaba sendo ignorante em algumas situações, né? Que aí vai para outro viés, que aí não é só a deficiência, né? Então o que está nos impedindo? Aí ou é porque a gente estava na zona de conforto, de estar só em um ambiente, e também eu vejo por essa questão que às vezes a gente é sempre cobrado de mais e mais e mais e mais, né? Está sempre em constante.
Um aprendizado e não pode parar e tem que estar sempre inovando, inovando. É bom, por um lado, a inovação, mas tem um outro lado que tu nunca está satisfeito, né? É, essa é uma boa reflexão, Roberto. Essa insaciabilidade, né, ela pode se tornar uma patologia, né? É, Não é? A gente tem que ter esse cuidado e talvez a maneira de lidar com essa exigência seja a gente realmente se aprofundar, né? Primeiro, lidar com simplicidade, né? É tão bom dizer que não sabe, sabe? É tão bom se colocar. É o outro lado da ignorância, assim. É aquele ignorante que quer aprender, aquele que sim. ignora por falta de acesso, né? Tem uns que ignoram por uma soberba da alma, sabe? Uhum. Aí é mais difícil, né? Esse caso, ele realmente tende a, a provocar retrocessos, né? Retrocessos, quando a situação é eu não quero ver porque isso não me interessa. É. Não vou fazer porque eu acho isso completamente fora da minha responsabilidade. Né? E somos responsáveis absolutamente por tudo que está no planeta. Né? Seria muito fácil dizer não. O efeito estufa foi quem fez isso foram os, os, os chineses, né? Ou como a Uhum. gente tem visto aí algumas pessoas, alguns pensamentos completamente errôneos. Ah, mas se não fossem os chineses, não haveria pandemia. É. Que responsabilidade é a tua para abrir a boca para falar uma coisa dessa? Né? E então assumir essa responsabilidade, assumir a responsabilidade por, pela tua existência, ela parece que está implícito essa possibilidade de assumir a sua ignorância, né? E, ao mesmo tempo, se aproximar daquilo que te tira desse lugar, Uhum. que tira do teu lugar, daquele lugar que tu não tu ignorava apenas e tão somente por não ter sido avisado, que é muito o caso, por exemplo, nós fomos, eu hoje estou também compondo um processo de curadoria de um evento chamado Unimúsica. A Uhum. Unimúsica é da URGS e está fazendo 40 anos. Né? Então, é uma ação que tem a música como ponto focal, mas esse ano, por comemoração dos 40 anos, Uhum. o Unimúsica está fazendo uma relação da música com as outras artes. E as artes mais abordadas estão sendo o teatro, a dança, Uhum. não é? O circo. Então, as artes da cena acabaram sendo as eleitas para fazer esse cotejo ali com a música. E aí veio essa coisa, o edital, essa coisa toda, e nós estamos falando de uma grande universidade. Né? E num dado momento apareceu, tá, mas e os diversos corpos? Como é que vamos lidar com isso? Né? Então, ali apareceram, né, e foi muito lindo isso, é uma equipe que tem um número, é, algumas pessoas, né, na sua curadoria, dentre elas professores, outros que não são professores, e aí foi muito interessante que nós caímos na real que a gente poderia estar cometendo também, como muitos outros, o erro de desconsiderar, não é? Essas pessoas que estão dentro da própria universidade, essas Sim. pessoas que estão, não é? Que são
usuárias ou que vão apreciar que é uma parte considerável da sociedade que consome aquela ação. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que a gente ali foi muito bom, há tempo a gente retomou, e aí tem fomos ver, e dentro da URGS existem grupos de trabalho, né, que têm por missão essa relação com a inclusão dessa população, né? No campo do estudo, no campo do consumo geral. Então, é muito dessas pessoas, né? Porque eu acho muito ruim quando as pessoas chegam e falam: ai, dos deficientes. Não, dos deficientes não, gente. Destas pessoas, que são Sim. tão diversas quanto eu, quanto todos, e que temos, portanto, né, o direito, né, de estar presentes em todos os espaços e de forma a consumir e a gerar relações com todos os espaços que são do meu desejo. Né? Então, é isso. Né? Eu acho que essa ignorância, quando ela não passa pela soberba, ela ainda tem jeito. Sim, Quando ela fica ali na soberba, sempre tem um jeito. aí não dá. E pegando essa questão, como que tem sido a aceitação da diversidade dentro da universidade para participar? Tem sido fácil? Porque eu vejo uma dificuldade também do outro lado, porque não adianta a gente só falar dos que não estão nesse meio. Porque tanto quando eu comecei no esporte, com a associação, e depois agora aqui com o meu espaço, os corpos diversos, quando eu falo os corpos diversos, eu não falo só das pessoas com deficiência, mas para essas pessoas virem até mim, tem sido difícil, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que muitos não têm condições, é difícil, tudo mais, mas não são todos que não têm condições. E aí, por que que esses não acessam a oportunidade que estão tendo, né? Que muitas vezes até é de graça, que aí não é nem a questão do financeiro, né? E outra questão que eu tenho muito, que eu aprendi tanto em família quanto no meu dia a dia, é que também tu não tem que dar tudo de mão beijada, né? Tem que fazer a pessoa vir, né? Vir até aqui ou vir até algum projeto, até algum centro cultural, tudo. Não sei como que funciona, se aí vocês têm essa dificuldade ou se é mais fácil. E nos ambientes que também você passou em outras cidades, como que é isso? Bom, essa é uma abordagem muito, muito pertinente da tua parte, especialmente tu que é cadeirante. Né? Eu me fiz seguidor de um ativista político chamado Marcelo Zig, né? Que Sim, é da Bahia, que tem o Quilombo PCD, e Zig, um filósofo, né, com uma oratória muito potente, ele fala muito sobre essa questão mesmo. Né? Quer dizer, é necessário que se faça um trabalho, né, social, no sentido de que a gente possa compreender o lugar de cada um. Né? O lugar de cada um e a contribuição de cada um na construção dessa sociedade. Né? E o que nós temos por cultura, né, foi relegar partes da sociedade a lugares que não... Olha, a tua importância não é igual à minha. Né? Tu não é igual à minha. E aí, isso é uma cultura difícil. Tá? Eu não vou generalizar, mas nós vamos ver aí hoje, nesse Brasil contemporâneo, uma necessidade da gente tratar e espalhar
no campo da educação, né, da educação básica, é a ideia de que direitos fazem parte, e não só os deveres. Né? Sim, Porque a sociedade tem uma coisa com dever, eu devo isso, eu devo aquilo outro, mas tem muito pouco acesso aos direitos, né? Ao que é de direito. Não é? E, consequentemente, essas relações elas afastam aquelas pessoas que tiveram que lutar pelo seu direito. Por quê? Alguns têm força para lutar pelos seus direitos e acabam acessando e indo para os lugares onde elas batalharam por esse direito. sim. Agora, muitos não sabem. Nós vivemos uma condição social que está relacionada a, aos degraus, não é? Dessa sociedade, onde nós vamos ver que existem pessoas que não conseguem ter acesso, não é? Porque não conseguem saber que elas podem ter acesso, sabe? Que elas têm direito a ter acesso. Não é? Então, ainda da mesma forma que se fez cotas, não é? Para PCDs, que fez cotas para o PPI, né? Pretos, pardos, indígenas, ou seja, há uma necessidade de trabalhar a sociedade para que ela reconheça os seus direitos e use e tenha e a sociedade tenha que acolher os direitos das pessoas, porque ainda há um atraso de não, aqui não, o não ainda impera, o não ainda facilita, né? Uhum. As coisas, né? E isso é tão maluco, Roberta, porque nós falamos, por exemplo, das periferias, né? É terrível isso, né? Quantas periferias e quais periferias a gente está falando? De É. quais periferias? Né? Porque quando nós vamos ver é, é, pelo prisma econômico, tem uma periferia. Quando nós vamos ver pelo prisma da inclusão, existe uma periferia. E sempre existe um centro, sabe? E esse centro ele é ocupado muitas vezes por um conjunto de situações, nem de pessoas, que não dão tanta importância se outras pessoas estão na periferia. Né? Então, há essa necessidade muito maior, né, do que entender, por exemplo, como é que está hoje na URGS. É verdade que a URGS tem um núcleo de trabalho, tem um núcleo de inclusão, tem um núcleo de pensamento sobre isso, Uhum. mas como é que está lá na escola pública, onde a pessoa vai ter que estudar para chegar na URGS? Né? Como é que está isso? Né? Uhum. Nós vemos várias escolas, vários projetos onde a iniciativa dos professores, as questões legais que já foram conquistadas, né? Mas mesmo assim ainda tem que chegar dentro da casa da pessoa Sim. para que ela tenha força e coragem para entrar nesse mundo. Né? E é assim com muitas das periferias, com muitos dos seres que estão na periferia. Né? É, é, é um caminho e uma luta grande, mas que a gente aqui na ponta, sabe, não pode, nem nenhuma das pontas a gente pode esmorecer, nenhuma das pontas, né? A gente pode esmorecer. Né? Tem que manter vivo essa noção de cidadania e essa noção de direitos cidadãos para que a gente possa ter, aí sim, sabe, a diversidade atuando tal como ela é, com a riqueza que ela tem. Né? Uhum. Isso até me faz lembrar de uma última conversa que eu tive que eu falo que é a minha mestre que me abriu as portas, que ela dizia, dança, eu não sei, Roberto, mas
vamos começar a construir junto, né, aqui de Caxias da Renata. E aí ela fez a pós, o mestrado dela dentro da questão do turismo adaptado e outras questões. E aí perguntaram para ela sobre como que são as pessoas com deficiência, agora pegando, né, se dá para conversar, porque nós estávamos falando no sentido de como construir ou adaptar o esporte ou a dança para aquela pessoa, né? Que aí, como nós viemos trabalhando junto há 22 anos, então ela começou na aula de educação física, ela começou a colocar a dança por minha causa. Eu disse para ela, eu te incomodei 22 anos, né? Tu tem que... E aí pediram, como que eu lido com tal pessoa, como que eu mostro? Porque um dos grupos estava querendo como que eu comento assim, diminuir o movimento, né? Tipo, se nós tiver fazer um movimento amplo, ela quer fazer um movimento pequeno pensando na deficiência. E aí a gente disse que não tinha que fazer isso. Que aí tu tem que achar dentro do corpo daquela pessoa como que ela consegue fazer, se é para copiar, que aí agora tem vários estudos, né, de copiar ou não, que não se copia, e outra questão de como que ela abordava tal pessoa. E aí a gente falou, ó, toda pessoa tem seu jeito de ser e tem sua personalidade, alguns vão ser bravos, outros vão ser chatos e tudo mais. Nós não temos que ficar com esse melindre, né, por ser pessoas com deficiência ou qualquer outra pessoa. Então, que a melhor questão é a comunicação de tudo isso, né? Para a gente tentar chegar num objetivo de tudo isso, porque as pessoas ainda têm medo da comunicação. Eu acho que assim que falta nas escolas e nos ambientes a capacitação, a experiência, mas também falta tem o medo de se questionar, né? De ver, porque com nós eu sempre falo e friso muito que foi diariamente vendo isso funciona, isso não funciona e conversando para a coisa evoluir, para a situação mudar, né? Essa tua fala me faz lembrar duas experiências, tá? Duas experiências distintas, mas que têm lá um ponto comum. Uma das experiências foi com o Diversos Corpos Dançantes, que é um grupo Sim. de extensão da URGS, e eu fui trabalhar com o grupo. E eu, muito, apesar de todo esse discurso que eu estou te falando, a hora em que eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, e agora? Como eu lido com estas pessoas? Mas essa relação de dúvida, como eu lido com essas pessoas, eu também tive quando eu fui para o Senegal, cheguei lá, Sim. tinham muitas crianças que não falavam a minha língua, que falavam Wolof, né? E eu tinha que dar aula para 40 crianças. Eu pensei, tá, e agora? O que é que eu faço? Né? Então, essa relação da comunicação, ela é muito facilitada nessa relação com o corpo. Né? Essa Sim. relação da sensibilidade de perceber o momento e de perceber que tipo de comunicação é possível ser estabelecida quando o novo está ali, né? Quando o novo está ali naquela situação. Né? Então, com o Diversos, confesso que foi muito mais fácil do que com as crianças. Ah, sim. Eu também tenho as minhas dificuldades de comunicação. Eu peguei esse exemplo, não que a gente não tenha, eu também tenho, né? Mas pela Claro. dificuldade que às vezes a gente coloca às vezes uma barreira na onde a gente poderia facilitar. E isso eu também me pego como exemplo, né? Não, mas sem dúvida. Né? Por exemplo, o que é que foi mais fácil? Por que foi mais facilitado ali? Primeiro que Diversos é um corpo, são pessoas já com uma
um aculturamento na relação de corpo e na dança. Então, são dançarinos. Né? Sim, E aí, o que acontece? A minha, eu ali fui muito bem cuidado, muito bem recebido por eles. Né? Eu fui muito bem incluído dentro daquele conjunto. Né? Porque essa é uma situação importante. Né? Eu, que era o ponto, o ponto estranho ali dentro, né? Que tinha menos aspectos comuns ali, pela própria relação de tempo que eles têm juntos, fui muito bem acolhido. E, consequentemente, isso mudou tudo. O que é que eu quero dizer com isso? Também para a gente entender que muitos dos medos e muitas das relações, elas vêm com que é um medo natural de ser bem recebido por aquilo que é diferente de mim. sim, Né? Isso é muito, muito comum. Né? Uma vez eu fui dar aula em Campina Grande, eu fui dar aula dentro de um presídio. Né? E era um presídio de segurança máxima, e depois eu dancei Receita, que é um espetáculo, um solo que eu tenho, dancei lá dentro do presídio. Até eu chegar ao ponto de eu conseguir dançar, era um incômodo muito grande. Né? E o fato de eu ser recebido me ajudou muito. Né? sim, Então, eu acho que há essa necessidade de compreensão para que se elimine o medo. Né? Como é que a gente negocia essa coisa de o novo e o diferente vir até a mim e eu ir até o diferente? Né? Como é que a gente promove esse encontro? Né? uhum, E como a gente promove esse encontro nas nossas diferenças, porque aí é que mora a delícia. Sabe? sim, Aí é que mora a delícia. É aí que a gente consegue negociar e aprender e diminuir a nossa, quem sabe, as nossas ignorâncias. É aí que a sim, gente consegue, não é? Ou pelo menos ter consciência e coragem de assumir que não sabe. Né? Porque isso é muito importante. Né? Todo mundo que já trabalhou comigo sabe que eu uso muito o termo não, o jargão, uhum, coragem, coragem. Coragem, essa coisa de agir pelo coração. Né? Quer dizer, o coração agindo. Né? Se eu tiver essa capacidade de agir com coragem, eu tenho capacidade de gerar um bom momento entre as diferenças. Né? sim, Isso é necessário, né? É necessário. Então, e eu faço essas divagações, indo lá para as crianças do Senegal, indo para o aspecto prisional, tudo isso para falar dessa diversidade dos corpos. Né? Tudo isso para falar dessa diversidade dos corpos, porque, na minha forma de entender, é importantíssimo que a gente não crie um tabu, né? sim, ou que a gente quebre o tabu, né? A partir da compreensão de que o, o que a gente chama de normal é muito maior. É muito maior. Né? bem Ou se a isso. gente não chama isso de normal, ou se a gente não inclui isso no nosso normal, é melhor a gente abrir os olhos. Porque tem muita coisa aí. Sim. Ah, para mim aqui não travou, pessoal. Travou aí para vocês? Aqui tá normal, tá funcionando. Ah, tá, voltou. Tem umas pessoas aqui, né? Passou aqui o Rui César, um baita Sim, bailarino, muitas pessoas. Matheus Tá Bruce, bombando. né? Muita gente. Aliás, boa noite geral, e que bom que vocês estão Pessoal, aqui. eu vou cuidando aqui, vai passando. Se vocês
não fazem pergunta como em muitos comentários, eu vou deixando, senão depois a gente dá um oi geral para todos. Tem muita gente que eu estou bem feliz que vai aparecer. O Rui traz público que nem eu imaginava, viu? Vou fazer várias lives contigo para bombar meu canal. Falando um pouquinho dessa questão da diversidade, agora eu queria que tu falasse um pouquinho da diversidade dentro da dança, dentro da cultura, de quando tu trabalhou fora e dentro do Brasil, como que é. E dessa questão que as pessoas dizem, eixo Rio e São Paulo tem mais espaço do que o Norte e o Sul. Isso é verdade? O que você pensa sobre isso? Uau! É, eu realmente tenho a oportunidade de passar por vários lugares e perceber, claro, as diferenças, né? Sim. Agora, são diferenças que muitas vezes não têm comparação, porque a dimensão continental do Brasil faz com que ela não dá para comparar, por exemplo, a região sudeste, né? E aí pegando na região sudeste São Paulo, Sim. Rio e Minas, que já é um universo enorme, e aí quando a gente ainda pega o Espírito Santo também, e nenhum desses lugares tem a menor possibilidade de comparação, sabe? Porque são culturas muito singulares. Né? E assim o é pegando o geral, né? Indo para o norte do país, indo bom, para norte a sul, leste a oeste do Brasil, é tudo muito distinto. Agora, pontos comuns existem, né? Sim. Principalmente quando nós falamos em corpo, nós temos, sim, uma necessidade de encontrar pontos que nos amalgamem, né? Pontos que nos liguem. Né? Alguns, eu tenho já há muitos anos militado nesse sentido, sabe, Roberto? Eu tenho militado no campo da política, das artes, como um lugar de possibilidade para que a gente tenha o direito de, de ser artista, o direito de ser o que Sim. for, mas de exercitar as artes. Não é? E aí, esse, infelizmente, é um dos pontos comuns geral no Brasil. Nós temos dificuldade nessa possibilidade de sermos, enquanto artistas, enquanto dançarinos, enquanto bailarinos, de sermos incluídos na sociedade, né? De ter um papel social. Então, há uma batalha comum, constante, geral, de todas as danças, que vão do popular, que passam pelas danças urbanas. Quando eu falo urbanas, não só a ideia de danças urbanas, mas as danças. Bom, vamos pegar as danças urbanas, mas as danças acadêmicas, Sim. todas elas que existem no Brasil como um todo, não é? Elas têm que ter uma relação de batalha contínua e muitas vezes a partir das suas próprias referências. Né? Eu trabalhei, fui convocado e aceitei a trabalhar no nosso extinto Ministério da Cultura, junto da Funarte, Fundação Nacional das Artes, dentro de um programa chamado Política Nacional das Artes, né? Entendendo que essa possibilidade de pensar dentro do sistema nacional, de um sistema nacional de cultura, um lugar de fruição e de leis, de legislação e de regulamentação legal para o campo das artes, poderia trazer, pode trazer, né, uma otimização das formas e das capacidades de se dançar, né, dos direitos de agir, cada qual com a sua dança. Ninguém precisa mudar a Sim. sua dança, mas agindo de maneira aquele
seja estimulado e possa desenvolver a sua dança de maneira profissional, né? E é isso. Nesse exato momento, por exemplo, existe um projeto de lei, né? Um projeto de lei muito potente que, dentre vários outros projetos de dança, este projeto de lei ele trabalha essa possibilidade de uma legislação própria para a dança. Uma legislação que poderia se espalhar por todo o território nacional, não é? E que pode, através do seu texto, através da ideia dessa lei, que ela pode incluir como trabalhadores todos aqueles que vivem, que fazem, que trabalham cotidianamente com as suas danças, não é? Então, é fato que essa diversidade existe, é fato que a singularidade das danças existe, é fato que também todos têm o direito de dançar, todos têm o direito de atuar, e de atuar como a própria... como é que é o nome disso? A nossa Carta Magna, a Constituição, né, de 1988 diz: nós temos o direito, vamos falar de direitos, né? Nós temos direitos, né? E de ter acesso, né, ao bem cultural, e temos o direito a ser, né, irradiadores de cultura como somos, né? Então, é muito interessante isso. Realmente é muito diferente. Sim. Todo o Brasil é diferente. E essa diferença é alucinante. Sim. Quando eu fui para a França e morei na França, essa era a minha força. Quando eu morei na Alemanha, essa foi a minha força. Quando, das várias turnês que eu fiz para os diversos países, sim, essa era a minha força, era levar esse corpo e levar essa presença, né? Eu falei do Marcelo Zig, ele acabou de entrar aqui, né, o afrodescendente. Sim. Estava olhando. Afrodeficiente. Afrodeficiente, é. Uhum. Mas é isso, eu vejo essa diversidade toda, né, Roberta, como a nossa maior força. Sim. E é também, não é, o nosso maior desafio. Como estar frente ao desconhecido sem perder a si próprio. Sim. Essa é um desafio dos maiores, né? É um desafio bom. Eu gosto, né? Mas não sei se todo mundo gosta. Olha, gostando ou não, ele tem que resolver essa questão, porque é uma questão que não é que ela é dada, não é que ela é posta, né? É uma questão que está aí, né? É uma questão que está aí, não tem como, né? A gente acaba lidando dessa forma, né? Não tem como. Uhum. Agora, isso é muito interessante, Roberta, falando dos diversos corpos, né? Nós temos, e falamos em dança de maneira macro, falamos em teatro de maneira macro, falamos das artes de maneira macro. Mas quando a gente vai ali nas entrelinhas e vai descobrir, e vai conversar, e vai versar sobre a potência da participação desses diversos corpos, aí tem lacunas imensas. Sim. Né? Tem grandes lacunas. Né? Lacunas essas que precisam do protagonismo, e é aquilo que você me perguntou, né? Como é que é isso? Quem vai quando a gente oferece alguma coisa? Né? E não é oferecer, é quem vai buscar. Né? Então, esse protagonismo, sabe, esse protagonismo desses diversos corpos tem que se fazer presentes nessas reuniões, nessas discussões
sobre a política pública, né? Uhum. Mas tem que estar lá atuante, né? Muito atuante, né? Porque ter um outro é difícil, né? Só para que se tenha uma ideia, por exemplo, no período da Política Nacional das Artes, né, a PNA, eu tenho dúvidas se as questões da população negra estariam presentes se eu não estivesse lá, Sim. né? Então é isso que eu digo, se as questões destes diversos corpos, se não estiver presente, né, se não puder ser contundentemente defendida por quem é protagonista desse lugar, né, é, é muito difícil É. que a gente consiga lidar, né? Infelizmente, a relação social que a gente acaba estabelecendo é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Uhum. E acaba sendo dessa forma, né? Não é o capítulo da democracia, não é nada. É uma, como é que eu vou dizer, uma questão cultural de um povo em formação. Isso já é do humano, mas ainda mais nessa relação de um povo em formação, de um povo que tem aí que batalhar pelos seus direitos e, se ele puder, ele deixa o outro para trás, né? É, fica mais ainda necessário que a gente consiga criar essas frentes de trabalho, né? Consiga criar essas vozes, consiga ampliar essas vozes, para que aí sim a gente vai ter, na maioria dos festivais, né, o preparo para receber a tua dança, a tua poesia, né? Sim. Né? E assim o é, né? Às vezes coisas muito banais a gente fala, puxa vida, está faltando, né? É. Né? Sabe que nessa questão das políticas e estar na frente, eu sempre que eu pude eu estava na frente, mas chegou uma hora que eu disse, são sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas. Aí comecei a cansar um pouquinho, mas aí eu ouvi de uma pessoa que disse, não desista, aprenda a descansar e Isso aí, continue. isso aí. Mas, minha linda, não tem. São sempre as mesmas pessoas. Primeiro, Sim, porque é um trabalho que vai sendo feito por gerações, né? E as gerações vão se relacionando entre elas o suficiente para passar essa bola, para passar essas informações. Então, vão ter sempre as mesmas pessoas, sim, claro, né? Mas é importante, por exemplo, existe uma associação chamada Fórum Nacional de Dança, né? sim, O Fórum Nacional de Dança, que existe desde 2001, de fato, mas a partir de 2003 ele se institucionalizou. Ele eram sempre as mesmas pessoas, convocando outras pessoas, criou ali gerações e gerações de discussão a partir dele, né? E o que acontece? Ele foi se renovando a partir dessa insistência e passou a ser uma referência, sim. né? Aí, quando as pessoas queriam falar alguma coisa, elas se remetiam, poxa, mas tem lá um elemento aglutinador que é muito potente, que é esse tal desse fórum, né? Então, a importância das mesmas pessoas descansarem, mas não desistirem, né? É isso, né? É se juntar, porque, desculpa, as conquistas da humanidade elas são muito lentas, Sim. né? Não dá para, não dá, é verdade, as conquistas da humanidade elas são muito
muito mais demoradas do que o tamanho de uma vida. Né? Então, são gerações que ficam numa mesma luta, né? Numa mesma concentração para acrescentar à humanidade espaços que precisam, que estão aí, mas que precisam ser ocupados. Sim. Então tem essa potência toda, né? E se A nós deixar a nossa insistência. conversa vai longe, porque está muito boa, nosso papo está ótimo, mas não quero nem cansar você nem o pessoal e quero deixar o gostinho de quero mais para próximas parcerias, próximas atividades junto, que eu sempre falo para todo mundo que aparece aqui, não é a primeira de muitas, né? Que é o que a gente já falou, né? Primeira de muitas atividades juntos, e eu quero agradecer a tua participação. Quero que deixe aqui como te encontrar, apesar de que todo mundo sabe como te encontrar, qual que são os teus próximos trabalhos, como saber mais de você. Bem, aqui no Instagram, @MoreiraIUR. Apesar de eu não ser muito ativo ali no meu canal do Instagram, ele me leva para outros lugares, né? E Rui Moreira Danca, né, no Google, aparece ali muito assunto que talvez valha a pena você me mandar um e-mail, uma mensagem e a gente continuar conversando, né? Eu não tenho grandes previsões de trabalho por agora, até porque o espaço da pandemia. Eu estou me dedicando muito à minha formação, a formação aqui como de licenciatura em dança, e tenho, ou seja, pequenos projetos assim, né? Mas eu estou ativo, atuante na articulação Articula Dança Rio Grande do Sul, na articulação Ataque, que é dos trabalhadores de arte e cultura, o Fórum Nacional de Dança, que nós estamos aí com essa história sobre a lei, né, específica para a dança, e outras frentes de trabalho, né, e outras frentes de trabalho anti-racismo, anti-fascismo e fazendo um esforço imenso para que esse Brasil mude, para que esse Brasil retome o caminho, né? Retome caminhos que eu acho que sejam mais interessantes para um número maior de pessoas. Não está com tanto trabalho nos holofotes, como eu falo, mas por trás não para um minuto, né? Exatamente. Então, tá, muito obrigado pela tua participação, fiquei muito feliz. E até os próximos encontros online, né? Porque a gente tem se encontrado bastante ultimamente. E pessoal, sexta tem mais uma live, né? Oi? Não, é só a última coisa. Muitíssimo obrigado também para ti pelo convite. Muitíssimo obrigado a todos que estão aqui, todos que estão aqui conosco, né? E é isso, né? E te admiro muito, Roberto. Obrigada. Fico Desde muito que eu te feliz. conheci lá. E quem quer fazer parte do Articula também nos procure, né? E sexta, com a Yara. Vamos conversar um pouquinho com a Yara, que ela também tem muito para passar para nós. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.